Maringaense está sendo acusado de feminicídio na França. Ele confessou que matou a esposa, que também é de Maringá. A nossa equipe conversou com o irmão da mulher, que tenta trazer o corpo dela para o Brasil e ainda trazer os 2 filhos do casal que estão sob a guarda do governo francês. A publicação, feita dias antes, revela que a jovem já enfrentava dias difíceis ao lado do companheiro. A postagem compartilhada por Franciele era uma inspiração para mulheres que sofrem no relacionamento se libertarem de maridos opressores. Em um trecho, diz o seguinte: não case com a morte, não adote um barbado. No final, ainda diz assim: se ame e não case com a morte. No fim, ele vive e você morre. A publicação compartilhada poderia ser um aviso do que a jovem já estaria enfrentando. Ela me disse um pouco antes, ela me fez uma ligação, ela se lamentando, chorando, questões de agressões a ele, que ele fez. E tipo, ela já queixava disso, sabe? Ela já previu que uma hora ele ia matar ela. E pelo fato dela estar sozinha lá, ela estava sendo coagida, né? A não poder se expressar, ela não tinha uma voz, porque medo também, por ela não saber que ela tinha um apoio, medo de perder a oportunidade de ter uma vida melhor lá, trazer as crianças para cá, ela acabou se recuando. Franciele Alves, de 29 anos, foi morta a facadas, na cidade francesa de Champigny-sur-Marne. O principal suspeito é o próprio companheiro, Rodrigo Martin, de 27 anos. Rodrigo estava foragido, mas se entregou à polícia francesa na tarde deste último domingo. Foi a vizinha de apartamento que percebeu a briga e chamou a polícia. Franciele foi encontrada com a faca ainda cravada no peito. De acordo com os vizinhos e também os familiares, Franciele morava nesta residência aqui em Maringá, onde a família dela inclusive mora até hoje. Enquanto esteve aqui no Brasil, ela batalhou muito, trabalhou em supermercado e também em outras empresas, sempre com um sonho de vencer na vida e também conseguir ajudar a família, que é de origem muito humilde. Antes de ir para a França, conheceu o Rodrigo, com quem se relacionou por cerca de 5 anos. Os dois foram juntos para a França, mas aqui no Brasil o tratamento era um. Rodrigo era uma pessoa muito querida, amável por todos. Mas ao chegar no país estrangeiro, Franciele começou a reclamar que o marido se tornou uma pessoa agressiva. Há muito sentimento em base disso, sabe? Ódio, raiva, porquê, entendeu? A gente não entende o porquê ainda. Ele se diz não saber o porquê também, mas ele sabe bem. Eu não entendo como é que um assassino consegue perder a memória. Não dá pra acreditar nisso, né? Não dá. A gente chamava ele de família, considerávamos irmãos também. Ele era próximo à família também, desde quando eu era pequena. E não dá pra entender, com uma pessoa que aqui ele era 100% diferente do que ele se transformou lá. Vocês amavam ele também, né? Porque fazia parte da família. Fazia parte. O pai dele era próximo do nosso pai também, aí eles moravam, era vizinho de bairro. É algo inacreditável. A maior preocupação da família de Franciele agora é em relação às crianças que estão desamparadas. Nossa preocupação é trazer ela e as crianças, para depois a gente dar um enterro digno e tentar o sentimento se acalmar um pouco. Enquanto ela não estiver aqui, as crianças não estiver aqui com a guarda do pai, a gente não vai ficar calmo. Nossa preocupação é essa. O entendimento ainda não está claro que isso aconteceu. Nas redes sociais, os amigos estão pedindo ajuda em dinheiro para pagar o translado do corpo. Quem puder ajudar com a vaquinha, puder ajudar a gente a trazer ela de volta, ter um enterro digno. Um enterro, ela poder ficar em casa, junto com a nossa família, a gente vai ficar se sentir mais calmo. E quem puder ajudar, eu digo para vocês que Deus com certeza vai abençoar em dobro. E eu sei que ela não é a única que passa por isso, por esse estado de feminicídio. E que uma hora isso tem que acabar e a gente tem que fazer isso acabar logo, sabe? A gente tem que ter voz. Ela não sabia que ela tinha apoio antes da vida. Até a gente foi descobrir que ela podia ter ajuda depois que ela morreu, sabe? Então, quem estiver passando por isso, mano, tenha voz. Não se perca, sabe? Não tenha medo, não recua. Olha só que drama que a família da brasileira está vivendo. Produção, por gentileza, eu gostaria aquela ilustração que ela mostra, né, o desabafo e que ela está abraçada ali e tal, que aparece uma figura de costa, enfim, né? Eu quero que vocês aí de casa possam fazer uma análise aqui comigo
dessa mensagem. É uma mensagem que dizia tudo, né? A próxima tela, se não me falha a memória, aí ela está escrevendo, ela está dizendo que ela estava passando, né? Tem uma figura ali, eu quero observar essa figura, você vai ver essa figura, né? Essa figura que demonstra realmente o que estava acontecendo, tá? Essa aí, põe na tela aqui para mim, por favor, põe na tela, não case, essa aí, gente, olha lá, veja só, ela está abraçada com a morte. O tempo está passando e sua vida está parada porque você dá chance a quem não merecia nada. Desabafo. Quando ele pedir um tempo, entre aspas, é a vida te alertando que você precisa de uma eternidade, bem longe. Se ame e não case com a morte. No fim, ele vive e você morre. Ela contou exatamente o que estava acontecendo. Só que, ó, nas costas dela, essa figura tem um ferimento, né? Como se fosse uma facada nas costas, uma ferida aberta. Só que foi ao contrário. A polícia encontrou a faca cravada no peito. Minha gente, não dá para duvidar de alguém que está passando por uma situação como essa. Se procurar ajuda, não duvide, ajude.